Olá, gente, boa noite. É um prazer ver esse auditório aqui repleto. O meu papel aqui hoje é falar um pouquinho sobre a depressão. Hoje, no mundo globalizado, com rede social, com informação na internet para quem quiser ouvir e escrever e ler, a gente tem que tentar separar um pouquinho o que é uma informação adequada, o que é uma informação correta, do que é uma informação que às vezes pode estar causando, na verdade, um grande desserviço. Então, a ideia hoje não é estar falando aqui o beabá da depressão, mas é para a gente estar tirando, talvez, algumas dúvidas que sejam pertinentes aí ao nosso dia a dia. E aí a pergunta, né? Mas o que é depressão? Vocês podem me dizer, talvez, que a depressão seja um se sentir triste, um choro que não para, qualquer coisa me faz chorar, é como se eu tivesse com os nervos à flor da pele. Será que isso é depressão? Ou então, se sentir esgotado, se sentir sem energia, eu não consigo fazer as minhas atividades, eu não consigo dar conta do que eu tenho que fazer, eu não tenho ânimo para fazer nada, eu não consigo levantar da cama. Será que isso é depressão? Ou ainda, uma vontade de ficar sozinho, num quarto escuro, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Se o mundo me esquecesse aqui, eu ficaria melhor, eu ficaria me sentindo mais tranquilo. Isso é um sintoma de depressão? Ou, quem sabe, aquelas pessoas que dizem que não conseguem ver a luz no fim do túnel. Eu não consigo ter esperança, eu não consigo vislumbrar que algo positivo vai acontecer. Ou ainda, será que depressão é simplesmente um desalento? É a gente não ter prazer nas nossas atividades, é a gente não ver graça nas coisas, é a gente olhar o mundo através de uma lente branca e preta e que a gente vê tudo cinza? Ou até mesmo, será que tudo isso pode levar a um sentimento tão profundo de desesperança e de desânimo que a gente pensa até em talvez eu tenha que acabar com tudo isso e talvez eu ponha um ponto final nessa tristeza e nessa angústia? O que eu posso dizer para vocês é que tudo isso aqui pode ser depressão. Ou nenhum deles, e mesmo assim pode ser depressão. A gente tem, na verdade, diversas apresentações clínicas do quadro depressivo. Então, quando eu escuto, por exemplo, não, ele não está depressivo, ele não está com depressão, ele consegue levantar e trabalhar. Isso não quer dizer que ele não está com depressão, quer dizer que o tipo da depressão dele não é a depressão anérgica. Ou seja, que o indivíduo não tem ânimo, não tem disposição, não tem energia para fazer as coisas. Mas, mesmo assim, pode ter depressão. Então, é importante a gente não rotular. Depressão é aquele indivíduo que não consegue sair da cama. Não, tem vários tipos de depressão. Tem a depressão irritada, tem a depressão ansiosa, tem a depressão inquieta. Então, só para vocês terem uma ideia, de uma maneira muito simplista, a depressão ela é uma doença crônica. O que quer dizer isso? Que, na maioria das vezes, ela se repete e ela é recorrente, que afeta mente, comportamento e corpo. Quem acredita que a depressão é uma doença da cabeça? Não é. Ela afeta o corpo como um todo. Se a gente dosar, por exemplo, substâncias como as citocinas no organismo, são substâncias pró-inflamatórias. Em outras doenças inflamatórias, elas estão aumentadas. Na depressão, elas também estão aumentadas. Então, é só na verdade, uma verificação, é só um atestado de que a depressão ela não altera só a mente, ela altera a mente e o comportamento, mas também altera o corpo. Então, é uma doença que altera mente, comportamento e corpo e que, se não tratada adequadamente, ela vai causar um significativo prejuízo em todas as áreas do indivíduo. Área social, familiar, laborativa. Então, a gente tem que entender o que é essa doença. Só que, para entender o que é depressão, a gente tem que diferenciar que tristeza não é depressão. Quais são as características da tristeza? A tristeza é um estado de um humor triste, então você vai ficar triste com algo que aconteceu. Em geral, está relacionado a algum acontecimento ou a ausência de um acontecimento, existe um fato, um gatilho, uma situação. Mas uma coisa super importante é que tem a ver com intensidade e período de duração. Em geral, a tristeza ela pode iniciar de forma muito intensa, mas ela tende a se arrefecer, ela tende a diminuir a intensidade da tristeza com o passar dos dias. Essa é uma questão. E a outra questão é que, geralmente, os quadros de tristeza, eles são extremamente reativos. O que quer dizer isso? Uma pessoa que está profundamente triste, ela pode ter um quadro que pareça ser depressão, ela pode ficar sem se alimentar direito. Quem é que aqui já não terminou um relacionamento e ficou uns dias sem sair de casa, sem comer direito e perdeu peso? Alguém mais? Sempre tem, né? Então, isso vai acontecer.
tá? Mas, em geral, a pessoa, mesmo nessa tristeza profunda, pela perda de uma pessoa querida, por algo que aconteceu, se ela estiver num outro ambiente mais alegre, relaxado, ela vai conseguir modelar um pouco esse humor e ela vai conseguir, de alguma forma, se distrair naquele momento, dar uma certa risada, depois ela volta para a tristeza, mas o humor ele é mais reativo. Qual é a diferença da depressão? Primeiro que a depressão não é um estado, é uma doença. São sintomas que caracterizam um quadro depressivo ou um quadro de transtorno depressivo. Em geral, a pessoa se mantém triste, desanimada, com sentimento de culpa por quase todo dia, na maioria dos dias. Então, aquela reatividade que a gente vê na tristeza não acontece na depressão. Então, eu sempre digo, às vezes os pacientes falam assim, eu vou fazer uma viagem com a minha esposa porque aí eu acho que ela vai melhorar. Não vai. Ela vai levar os sintomas depressivos para onde ela for. E a viagem vai ser horrível. Por quê? Porque além dela não estar se sentindo bem, dela não ter ânimo, dela não estar aproveitando, dela não estar achando graça em nada, ela ainda vai ficar se sentindo culpada de não estar aproveitando uma viagem que o esposo se empenhou tanto para proporcionar para ela. Então, assim, não adianta, a depressão vai aonde o paciente vai. Então, a depressão tem essa característica, é uma patologia, ela vai ter disfunção não só do humor, mas também do funcionamento desse indivíduo e vai alterar uma série de questões em relação à vivência desse indivíduo, a como ele se comporta, a como ele atua. Então, isso é depressão. E ela, em geral, dura bastante tempo e não é reativa. Pode ter gatilhos associados? Pode, mas não necessariamente precisa ter esses gatilhos. O que a gente observa é que, geralmente, no início do transtorno, os gatilhos são mais importantes para o desencadeamento do episódio, e à medida que a evolução da doença vai acontecendo e ela vai se tornando mais crônica, você já não precisa mais de gatilhos para você ter um episódio. É o que a gente geralmente observa. Então, essas seriam, de uma forma muito didática, as diferenças aí entre depressão e tristeza. Lembrando que são quadros que podem parecer. Uma avaliação do médico especialista na área vai conseguir diferenciar o que é o quê. E aí, depressão é uma doença nova? A gente ouve muito falar de depressão, e às vezes eu escuto assim, mas na época da minha avó não tinha esse negócio de depressão, não. Isso é coisa da modernidade. E aí, depressão é uma doença nova? O que a gente sabe é que Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, então bota velha nisso, já definia a depressão, ele chamava de melancolia. Como é que ele definia a melancolia? É uma afecção sem febre, uma afecção, isso aqui é sinônimo de doença. Então, já naquela época eles percebiam que era uma doença e não um estado de espírito apenas. É uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão, fixado numa mesma ideia, constantemente abatido. Perda de sono, falta de apetite, desejo de morte. Essa bilis negra que nos invade age sobre o corpo e sobre a alma para criar tristeza e cansaço. Foi mais ou menos o que a gente falou aqui até agora? 400 antes de Cristo. Então não é nada novo. Mas agora, de uma maneira muito oportuna, a gente está conseguindo falar mais sobre isso. A gente está conseguindo se comunicar mais sobre isso. Quem é que aqui nunca ouviu uma história assim? No interior, principalmente, isso tinha muito no passado. Cadê João? Você nem sabe. João morreu de tristeza. O que era morrer de tristeza? Depressão mata. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Então, na verdade, sempre existiu. As pessoas ficavam doentes por depressão, as pessoas morriam por depressão, só a gente não chamava desse nome. E aí, qualquer pessoa pode ter depressão? O que vocês me dizem sobre isso? O que eu posso dizer é o seguinte, a depressão ela atinge 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. 400 milhões. É muita coisa, é mais do que a população dos Estados Unidos toda junta. E isso é o que a gente sabe em termos de doença diagnosticada. Imaginem, tá? No Brasil, o que a gente sabe é que não tem muita variação no mundo, não. Em geral, se você vai para a Índia, para a China, para a Indonésia, para o Canadá, é mais ou menos essa mesma prevalência. Cerca de 10% das pessoas no planeta, nesse momento, estão sofrendo com um episódio depressivo. Aqui a gente tem o quê? Umas 90 pessoas nessa sala? Dessas 90, 9 aqui, em teoria, teriam um episódio depressivo, para vocês terem ideia de a frequência disso, tá? E se a gente pensar ao longo da vida, ou seja, em algum momento da vida, quase 20% da população do planeta vai sofrer com algum episódio depressivo. Lembrando que nós temos episódios depressivos leves, moderados e graves. Os leves, em geral, eles não chegam à atenção médica,
Porque eles se resolvem por eles mesmos, eles passam, foi um período da vida e aquilo evolui sem grandes problemas na vida do indivíduo. Ele lembra que ele ficou daquele jeito, mas não chega a alterar tanto, a causar tanto prejuízo. Mas se a gente pensar que, imagine, 1 em cada 5 pessoas, em algum momento da vida no planeta, vai cursar com um episódio depressivo. Eu não estou falando de sintomas apenas. Eu estou falando de um quadro característico de um episódio de uma doença que é recorrente. E além dessa doença ser extremamente prevalente, 10% de prevalência atual, ou seja, nesse momento 10% da população no mundo tem depressão, ela também é uma doença que causa muito prejuízo. A depressão ela gera tanto prejuízo funcional nas atividades naturais do indivíduo, como um prejuízo laboral, prejuízo social e prejuízo familiar. A gente chama isso de prejuízo global. E mesmo quando o paciente é tratado, se ele não for tratado de forma correta, ele pode manter ainda essa disfunção. A gente chama isso de sintomas residuais. Então, é aquele paciente que tratou e não melhorou totalmente. E, por incrível que pareça, eu ouvi isso do nosso saudoso Ricardo Boechat. Eu fui, poucos meses antes dele falecer, eu fui numa palestra que ele deu aqui em Salvador. E ele, uma pessoa extremamente esclarecida, falando, olha, eu fiz meu tratamento, estava melhor, já suspendi as medicações, mas percebo que eu não voltei a ser quem eu era. Hoje eu sou 80% do que eu era. Errado. O tratamento é para lhe devolver 100% do que você era. E isso é um grande cuidado que a gente tem que ter, porque se o tratamento não for adequado ou não for até o momento adequado, você pode manter esses prejuízos, que são muitos. Mas não sou eu que digo que a depressão causa muito prejuízo. É a Organização Mundial da Saúde. Em 2004, ela fez uma pesquisa e ela observou que a depressão, o transtorno depressivo recorrente, ele era a 3ª maior causa de prejuízo no mundo. Comparado com todas as doenças, veja, a primeira que causava mais prejuízo era as infecções respiratórias, seguidas de diarreia. Por quê? Porque isso aqui engloba tudo. África, Nova Zelândia, enfim, no mundo, tá? O que ele chama de prejuízo? Ele calcula os anos perdidos por morte prematura associado aos anos vividos com prejuízo. Somando esses 2 índices, você tem o prejuízo global que a Organização Mundial da Saúde reconhece. Em 2004, depressão, entre todas as doenças, aqui, ó, acidente de carro, doenças cerebrovasculares, incluindo aí, né, AVC, derrame. Então, ela estava em 3º lugar. E a previsão da Organização Mundial da Saúde é que, em 2030, ela chegaria em 1º lugar, ou seja, como a doença, dentre todas, a causar maior prejuízo ao indivíduo. O que aconteceu? A depressão atingiu o 1º posto em 2010. A previsão era 2030. Então, já em 2010, segundo a Organização Mundial da Saúde, num estudo global, populacional, observou que hoje a depressão já é a doença que mais causa prejuízo no indivíduo, comparado a todas as doenças. Então, é só para a gente entender que a gente está falando aqui de uma doença muito grave, que causa muita disfunção, que causa muito prejuízo. E que não causa prejuízo só para o indivíduo que está doente, causa prejuízo para todo mundo que está ao redor. A família sofre, os amigos sofrem, os colegas de trabalho sofrem. E quais são as causas da depressão? A gente já entendeu que ela é uma doença crônica, que ela é uma doença prevalente e que ela pode atingir qualquer pessoa. Mas o que causa a depressão? Eu acho que eu escuto essa pergunta no consultório quase todos os dias. Não é uma pergunta fácil de ser respondida. As causas da depressão, elas são multifatoriais. Mas, de uma maneira um pouco simplista, a gente pode dividir essas causas em 3, que seriam os fatores genéticos. Então, herdabilidade, você ter algum familiar, principalmente de 1º grau, com história de episódios depressivos marcados. Então, existe um componente genético que é importante. Pessoas que têm pais, avós, genitores com história de episódio depressivo têm uma tendência maior a fazer episódios depressivos no futuro. Mas não é só isso. Você também tem os fatores pessoais. O que é isso? Características de personalidade, ou seja, tem pessoas que lidam melhor com estresse, tem pessoas que lidam pior com estresse. Tem pessoas que são mais continentes, tem pessoas que não conseguem lidar com situações de crise ou com frustração. Então, a depender das suas características de personalidade, você também vai ter mais predisposição a ter um episódio depressivo ou menos predisposição. E, por fim, o ambiente. E aí a gente está falando
das situações de vivência. Por exemplo, abuso físico, abuso sexual, situações de privação, perdas de um ente querido, perda de situação financeira. Todos esses estresses ambientais podem desencadear episódios depressivos. Quer dizer que se eu apenas sofrer uma perda grande, necessariamente eu vou ter depressão? Não. Eu preciso ter, na verdade, uma confluência desses 3 fatores. O que a gente diz geralmente é, se você tem uma genética muito forte, ou seja, você tem várias pessoas na sua família, mesmo sem um desencadeante ou com fatores de personalidade tranquilos, você pode desencadear mesmo assim um episódio. Se você tem uma genética fraca, ou seja, você não tem muitos genes ligados à depressão, provavelmente você vai precisar de fatores de personalidade bem importantes associados a fatores ambientais. Então, é o quê? É um somatório desses componentes, e que um pode estar mais forte ou desempenhar um papel mais preponderante do que o outro. Então, essas seriam as causas da depressão, que são causas multi- e poligênicas e multifatoriais. O que isso quer dizer? Que eu acho muito difícil que no futuro próximo a gente consiga ter um teste diagnóstico, como todo mundo deseja. Eu adoraria pedir lá no laboratório ou no exame de imagem e vir de lá com o diagnóstico, é depressão, não é depressão. Ela é uma doença muito complexa, envolve uma série de fatores. Dificilmente um único exame ou 2 exames vão conseguir desvendar a complexidade do que é um diagnóstico de depressão. Então, o diagnóstico de depressão ele é feito de forma clínica. Não quer dizer que a gente não sabe o que é depressão. Existem critérios diagnósticos bem específicos e, de novo, um médico especialista na área psiquiatra vai saber fazer esse diagnóstico. Mas esse diagnóstico é eminentemente clínico, depende da avaliação de um médico experiente. Os exames eles podem ajudar como fatores de exclusão, mas dificilmente eles vão dar um diagnóstico. E como é que a gente sabe, então, se eu estou com depressão, se um amigo meu está com depressão? Quais são os sinais, quais são os sintomas? Então, diferente um pouco do que a gente pensa, que os sintomas seriam apenas tristeza e desânimo, na verdade, como a gente falou antes, a depressão é uma doença do cérebro, do comportamento e do corpo. Então, ela vai atingir todas essas questões. Então, em relação aos sentimentos, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter sentimento de culpa, a gente vai ter um sentimento de inutilidade. Por sinal, o sentimento de culpa e de inutilidade, eles são mais comuns que o sentimento de tristeza. Em geral, é uma pessoa que vai dizer assim, eu não sirvo para nada, eu não dou conta, eu não vou conseguir terminar, é melhor você terminar esse namoro comigo porque eu não sou uma boa pessoa para você. Então, esses sentimentos são muito comuns na depressão. Pessimismo, não vai dar certo, não adianta. Ansiedade, eu tenho medo das coisas. Todos esses são sintomas de depressão. A desesperança também é um sintoma muito comum, tipo, não vou terminar esse curso de faculdade porque eu não vou conseguir trabalhar mesmo, eu não vou me mudar daqui porque eu não sou competente, vai acontecer alguma coisa de ruim se eu for. Tudo isso são sintomas depressivos e, uma vez tratados, esses sintomas, esse tipo de pensamento e esse tipo de análise passa, desaparece. Então, é para vocês entenderem o que são os sintomas. Mas, além dos sentimentos, a gente tem também alterações cognitivas. Em geral, são os primeiros sintomas da depressão. Não começa com tristeza. Começa com dificuldade de concentração. Poxa, eu tenho que ler aquele texto 2, 3 vezes para entender. Antigamente, eu lia rápido. Pô, estou tendo que me concentrar mais no trabalho, porque eu estou não conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo desenvolver minhas atividades, eu estou errando coisas que antes eu não errava. Tudo isso são déficits cognitivos, da concentração, da memória. Também é comum o pensamento de morte ou suicídio. Em geral, na depressão, o pensamento de morte é um pensamento de tentar aliviar algo que ele não está conseguindo lidar. Ou seja, é uma dor tão intensa, é um sofrimento tão intenso que a única forma de eu acabar com ele é findando a minha vida. Então, o suicídio nunca é uma escolha, é uma tentativa de se livrar de alguma coisa. E o que a gente tem que fazer é propor para o paciente, olha, não precisa você se matar, eu tenho como aliviar o seu sofrimento de uma outra maneira. Essa é a chave para tratar e evitar o suicídio. Além disso, comportamentos, por exemplo, de falta de interesse, perda de prazer por atividades que gostava de fazer. Poxa, eu adorava ir para o cinema. Eu não tenho mais vontade de ir para o cinema. Eu adorava encontrar os meus amigos no barzinho. Eu não tenho mais vontade de encontrar com eles. E quando eu vou, eu tenho vontade de voltar logo para casa. Isso é depressão. Além disso, insônia, falta de apetite. Lembrando que tanto pode haver perda de peso como ganho de peso. Ah, não, ela não está com depressão não, porque ela engordou. Isso também pode ser um sintoma depressivo. Então, entendam que a depressão ela tem uma apresentação vasta. Imagine
Quantas combinações diferentes a gente pode ter com esses inúmeros sintomas? E cada apresentação dessa vai ser uma apresentação diferente de um episódio depressivo. Uma coisa importante da gente entender, quando eu falei que a depressão é uma doença crônica, é que a gente tem um risco mais ou menos, claro que isso aqui não é cartesiano dessa forma, mas é para a gente ter uma ideia. Quando a gente tem um episódio depressivo, a gente tem 50% de chance de ter o segundo episódio depressivo. Então, metade das pessoas que algum dia tiveram um episódio depressivo nunca mais vão ter nada, mas a outra metade vai. Quando você tem 2 episódios depressivos, você tem 70% de chance, há estudos que mostram até 80% de chance de ter o segundo. Então, em geral, quando você está tratando o segundo episódio depressivo, você já trata por um tempo muito maior, quiçá a vida toda. Se você estiver no 3º episódio depressivo, 90% de chance de fazer o 4º. Então, de uma maneira geral, para evitar os prejuízos que novos episódios possam ter, depois do 2º episódio, em geral, o tratamento é indefinido. Porque o tratamento ele tem o objetivo de tratar o episódio atual, mas também de prevenir novos episódios, e isso é importantíssimo. Aí alguns pacientes falam para mim, não, Fabiana, olha, a última vez que eu deprimi foi há 5 anos atrás, então eu prefiro esperar sem tomar remédio, e quando eu tiver um novo episódio depressivo, eu trato. Por que isso não é um bom negócio? Porque, primeiro, as medicações demoram para fazer efeito, então você não entra com a depressão hoje, entra com remédio e amanhã você está melhor. Você vai demorar para fazer efeito. 2, a doença é neurotóxica. Quanto mais episódios você tiver, mais o seu cérebro vai sofrer, mais neurônios você vai perder, mais profundos vão ser os episódios e mais difícil de tratar. E 3, uma vez você deprimido, você vai ter muito prejuízo funcional até que a medicação faça algum efeito. Então, você vai ter muita perda. Considerando tudo isso, não é uma boa estratégia você esperar ficar doente para tratar. A estratégia é você tratar para você não ficar doente. E a depressão tem cura? Todo mundo me pergunta isso. Doutora, eu vou ficar curado? É importante a gente, na verdade, estabelecer a diferença entre cura e controle. A única diferença entre cura e controle é que a cura eu vou tratar por um tempo e eu posso parar o tratamento e eu vou ficar bem e nunca mais eu vou ter nada. Infelizmente, devo dizer para vocês que na medicina pouca coisa se cura. Apendicite, a gente corta, joga fora, a gente cura. Mas pouca coisa se cura em medicina. Se a gente for olhar diabetes, hipertensão, artrite, hipotiroidismo e por aí vai, doença obstrutiva do pulmão, enfim, pouca coisa se cura em medicina. Mas muita coisa se tem controle. O que é o controle? Na prática, o paciente vai ficar assintomático, ou seja, sem sintomas da doença, tanto quanto na cura. Porém, ele vai precisar manter o tratamento para permanecer assintomático. Então, quando a gente está falando de um único episódio depressivo, a gente pode pensar que 50% dos pacientes podem se curar. Mas quando a gente está pensando em 2 ou 3 episódios depressivos, a gente está começando a falar de controle. Então, quando a gente está falando de tratamento, a gente tem que pensar em tratar o episódio agudo, tá? Mas também evitar a cronificação da doença. Como é que a gente evita a cronificação? Evitando novos episódios. Mas também não é só deixar o indivíduo sem sintoma. A gente tem que pensar que ele tem que remitir da doença, ele não tem que ter mais nenhum sintoma, mas ele tem que ter uma melhora da qualidade de vida, a gente tem que cuidar para ele não ter novas recaídas, então a gente tem que identificar quais são os gatilhos, quais são as situações. É porque interrompe a medicação? É porque entra numa situação de muito estresse, de muito gatilho ambiental? É porque tem características de personalidade que predispõem ele a entrar nos episódios depressivos? Genética, infelizmente, a gente não vai conseguir atuar nesse fator desencadeante. Mas a gente tem que entender o que acontece com esse indivíduo. E sempre, sempre, sempre tem em vista que o objetivo final do tratamento é o pleno retorno funcional daquele indivíduo. Então, assim, antigamente a gente falava muito, eu quero que o meu paciente fique assintomático, fique remitido, ou seja, sem sintoma. Ok, isso é um passo importante. Mas, além disso, a gente tem que pensar o seguinte, voltou a trabalhar como trabalhava antes? Voltou a ter as mesmas relações sociais que tinha antes? Esse é o objetivo do tratamento final. A gente não pode se contentar apenas com o indivíduo não ter sintoma, mas ficar em casa, por exemplo. E além desse tratamento, a gente tem que pensar que a medicação é super importante, a psicoterapia é super importante, mas também o tratamento não se encerra aí. Exercícios regulares, alimentação saudável, bons hábitos de vida, reforçar a rede de suporte social, tudo isso é importante para que a gente tenha um sucesso pleno do tratamento. Tá? E o meu tempo está quase se esgotando, eu queria trazer para vocês, na verdade, o subtítulo da palestra, que é Fatos ou Fakes, que eu queria perguntar para vocês.
Eu já ouvi muito isso. Todas essas são frases verdadeiras. Depressão não existe. Essa é a frase, geralmente, do marido que vem na consulta acompanhando a paciente, a esposa. Né? Alguém aqui já sentiu isso? Já ouviu isso? Alguém, né? Pois é. Depressão não existe. E aí? A Organização Mundial da Saúde fala que ela é a doença que causa maior prejuízo. A gente sabe que é uma patologia que tem uma prevalência de 10% da população no planeta e que isso não muda muito de país para país e de cultura para cultura. A gente sabe evidenciar quais são os sintomas da depressão e a gente consegue ver isso através de exames clínicos. Dá para pensar que a depressão não existe? Não, né? Desconfigurou aqui, aqui era para ter um X. Cadê Matheus? Vou falar com ele. Depressão é doença de rico. E aí? Tem diferença de classe social? Tem diferença de idade? Não, eu brinquei, Matheus, porque desconfigurou aqui, a culpa é sua. Viu? Então, não. A depressão, entendam esse quadrado como um X, tá? Estava tão bonitinha a minha apresentação. Então, não. Ela atua em qualquer segmento, em qualquer classe social, ela não distingue. Agora, a gente tem que entender que as apresentações podem ser diferentes. Suicídio é um sintoma de depressão e pode ser evitado. Fato ou fake? Fato. Por quê? Porque o que a gente sabe é que em até 95% dos casos de suicídio, era possível identificar uma patologia de base. Essa patologia podia não estar sendo tratada, os familiares podiam não ter percebido, mas existe uma patologia. E se a gente consegue tratar essa patologia, você consegue evitar o suicídio. Então, até recentemente, infelizmente, a gente teve uma notícia na mídia de uma influenciadora digital que cometeu suicídio, e aí todo mundo falou assim, foi por causa da questão amorosa, afetiva. Não, aquilo foi a ponta do iceberg. Tinha que ter alguma coisa ali por trás, ou um episódio depressivo, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de personalidade, que, na verdade, veio o gatilho ser a cereja, digamos assim, a última gota que faltava para aquele copo transbordar. Mas a gente tem que entender o suicídio como um sintoma de gravidade da doença. Se a gente começar a pensar assim, a gente vai abordar o suicídio de uma forma diferente, a gente vai conseguir prevenir o suicídio, o que é mais importante. Eu sempre digo que suicídio a gente não trata, a gente previne. Então, a gente tem que começar a falar mais sobre isso, a gente tem que começar a entender a natureza do suicídio. Inclusive, o suicídio tem até uma questão genética. A gente sabe que pessoas que têm familiares de primeiro grau que morreram por suicídio têm 10 vezes mais chance de se pensar em suicídio e morrerem por suicídio. Então, é uma questão genética importante aí. Então, a gente tem que pensar em suicídio como doença, como sintoma. Antidepressivo causa dependência. Se eu ganhasse R$1 cada vez que eu escuto isso. E aí, fato ou fake? Fake, tá? Então, o que a gente sabe é que os antidepressivos, só para vocês terem ideia, eles têm a mesma classificação dos anti-inflamatórios. Sabe aqueles que a gente compra na farmácia, normal, sem receita? É a mesma classificação. O que as pessoas se equivocam e entendem como dependência? É que, como a depressão, em até 50% dos casos, vai ser uma doença crônica, se você toma um antidepressivo, você fica bem. Se você para de tomar um antidepressivo, o que vai vir? Outro episódio depressivo. É porque você está dependente da medicação? Não. É porque você está tratando uma doença crônica que, sem o tratamento, ela vai voltar. Mesma coisa da hipertensão. Alguém é dependente de antihipertensivo? Não, mas se você parar de tomar um antihipertensivo, sua pressão vai subir. É a mesma coisa. Então, não, os antidepressivos não causam dependência. Depressão se cura com força de vontade. Fake, tá? Por que eu digo isso? A pior coisa que você pode falar para uma pessoa com depressão é: levante, venha dar uma caminhada comigo. Se você tomar um sol, você vai se sentir melhor. Todos os meus pacientes são unânimes em dizer a pior coisa, e eu fico morrendo de raiva quando alguém fala isso, por 2 motivos. Eu não estou dando conta de levantar e a pessoa está pedindo para eu fazer isso. 2, eu já estou me sentindo uma inútil. E aí eu me sinto mais inútil ainda, porque nem isso eu consigo fazer, mesmo a pessoa que eu mais amo me pedindo para eu fazer. Então, quando a gente está tratando ou acompanhando o paciente com depressão, o bom senso, às vezes, não é a melhor alternativa. Porque é com a melhor das boas intenções, vamos no shopping comigo, você vai se alegrar, eu vou comprar um presente para você. E isso não funciona, e isso faz com que o paciente, na verdade, se sinta até pior. Tá? A depressão tem tratamento. Essa é fácil, né? Então tá. Verdade. Tá?
A gente tem que entender isso. Depressão é doença. Doença tem tratamento. Algumas pessoas falam assim, eu sou deprimido. Não, você está deprimido. É diferente. Vamos tratar para você deixar de estar deprimido. Então, a gente tem que entender, mais uma vez, a depressão como uma doença e não como um estado de espírito, não como falta uma falta de força, de vontade, não como uma falha de caráter. A gente tem que entender a depressão como uma doença. Tá? A depressão pode durar a vida toda? Pode. Ela vai evoluir por episódios. O paciente não vai ficar deprimido da mesma forma por anos e anos e anos. Apesar que um único episódio depressivo pode durar até 2 anos. Mas, de uma maneira geral, mesmo não tratando, esse episódio vai arrefecer, vai melhorar, vai talvez ficar com sintomas residuais. Mas, em 50% dos casos, os episódios eles vão se repetir. Tá? E aí, nesse caso, o tratamento contínuo consegue evitar esses novos episódios. Falar sobre suicídio pode incentivar a pessoa a se matar. Exatamente. Fake. Por quê? Falar sobre suicídio geralmente alivia o paciente e ele se sente confortável para dividir o que está acontecendo e, muitas vezes, perguntando é que você tem a chance de salvar aquele indivíduo. Porque ele vai se sentir aliviado, ele vai entender que você está disposto a ouvir o que ele vai falar e é aquela exatamente a oportunidade que você tem para tentar fazer alguma coisa por aquele seu paciente. Tá? Depressão é hereditária. A gente falou aqui, né? Verdade, tem um componente hereditário importante. Tá? Então, só para finalizar, é necessário que a depressão seja abordada como uma doença grave, crônica, incapacitante, mas que tem tratamento. A grande maioria das pessoas ainda acredita que a depressão é uma questão de fraqueza de caráter, é uma questão relacionada à culpa, a cuidados inadequados na infância e até mesmo um castigo por um pecado antigo ou por algo que fez. E a gente não pode permanecer com essa ideia, a gente não pode deixar que essa ideia prolifere. Então, apesar dos avanços na área, o que a gente vê é que o preconceito ainda dificulta muito o diagnóstico, mas não só o diagnóstico, como o tratamento. Isso é o mais complicado. Eu queria finalizar, então, essa minha apresentação só trazendo para vocês um testemunho que eu acho assim, muito realista. Não sei se vocês sabiam, o Chico Anísio, além de humorista e ator, ele também era escritor, diretor, roteirista, comentarista, compositor, radialista e pintor. Eu não sabia, mas ele era multitarefas, né? E ele fez esse depoimento assim, alguns anos antes de morrer. A depressão é um demônio, um gás letal. Ela entra e a pessoa não sente que está deprimida. Os outros é que descobrem. Sem os remédios da psiquiatria, eu não teria feito 20% do que eu fiz. Então, esse é um exemplo clássico de uma pessoa que é extremamente funcional, que tinha transtornos depressivos recorrentes com episódios importantes, mas que, através do tratamento, conseguiu ser funcional e desempenhar brilhantemente todas as atividades que ele quis. Então, eu queria encerrar minha apresentação com o brilhante Chico Anísio e agradecer para vocês a paciência de me ouvir hoje.